Galera, transição demográfica. Quando a gente fala demográfica, demografia, a gente está se referindo à população, tá? É a mesma coisa. Então, transição demográfica é o comportamento da população, ou melhor, do crescimento da população de um determinado lugar ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, a transição demográfica ela é representada por um gráfico, onde nesse gráfico nós temos duas setas. A primeira seta é a seta vertical, tá? Onde está escrito assim, taxa por habitante, é o número de pessoas, tá? E a seta horizontal é a seta do tempo, ou seja, o comportamento do crescimento demográfico ao longo dos anos, ao longo do tempo. Para nós entendermos melhor, devemos considerar três variáveis. A primeira variável é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem em um determinado lugar. Taxa de mortalidade é a segunda variável, número de pessoas que falecem. E o chamado crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é o crescimento da população. Quando o crescimento vegetativo é positivo, aquela população está aumentando. O número de pessoas de uma determinada região está aumentando. Quando o crescimento vegetativo é negativo, aquela população está diminuindo. Então, para nós entendermos essa chamada transição demográfica, ela divide-se em quatro fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cada qual com a sua característica. Então, vamos começar na fase 1. A fase 1 também é chamada de pré-transição. Qual é a característica? A característica dela é que as taxas de natalidade e também de mortalidade elas são elevadas. Olha só, lá em cima. O que tem a dizer sobre isso? É que nascem muitas pessoas, porém falecem também muitas pessoas. Consequentemente, o crescimento vegetativo vai ser baixo, o crescimento da população vai ser baixo. Está nascendo muitas pessoas, mas também está morrendo muitas pessoas. Então, aquela população ela não aumenta numericamente, porque a mortalidade também é alta. Tá? É a fase 1, é a chamada pré-transição. Isso ocorre porque, devido à elevada taxa de mortalidade, é gerada pelas precárias condições sanitárias, epidemias, doenças. Então, isso faz com que a taxa de mortalidade fique alto. Foi registrado isso na Europa no século XVIII, antes da industrialização. Eu estou falando Europa porque é apenas um estudo de caso, tá? Para nós entendermos que, na verdade, cada lugar, cada país, cada região está em uma fase específica. No caso da Europa, ela passou essa fase 1 no século XVIII. Epidemias, repetindo, epidemias, precárias condições de vida, condições sanitárias desfavoráveis, fez com que a taxa de mortalidade seja elevada, o que gerava um crescimento vegetativo muito baixo, ou seja, a população não crescia numericamente. Então, passaram-se os anos, passaram-se os tempos, veio a fase 2. Vamos entender a fase 2. A fase 2, olha só a linha da taxa de mortalidade. A linha da taxa de mortalidade, essa de azul, ela está caindo. Então, o que aconteceu na fase 2 para que a mortalidade pudesse cair? Na fase 2, aconteceu o seguinte: aconteceu que o desenvolvimento da medicina, novas vacinas, melhor, vacinas foram descobertas, antibióticos, medicamentos, melhoria das condições sanitárias. Então, isso fez com que ocorresse uma queda da taxa de mortalidade. A queda da taxa de mortalidade ocasionou um crescimento vegetativo maior. A mortalidade foi caindo devido à melhoria das condições médico-sanitárias e fez com que a população começasse a crescer. O maior número de pessoas começou a ser apresentado. Então, o crescimento vegetativo ele começou a aumentar cada vez mais graças à queda da taxa de mortalidade.
enquanto que a taxa de natalidade continuou elevada. Tá? Natalidade muito alta, a mortalidade caindo, vai fazer com que a população ela fique cada vez maior numericamente. Então, na Europa, tá? Estudo de caso, estou dizendo para vocês, isso ocorreu no século XIX. E no Brasil, essa fase ocorreu no século XX, após a industrialização brasileira. Porque quando um país se industrializa, a medicina ela começa a ficar mais evoluída. A medicina mais evoluída faz com que haja melhores condições de tratamento de várias e várias doenças. Fase 3. A fase 3 é chamada de desaceleração demográfica. Enquanto a fase 2 é uma aceleração demográfica, um número muito elevado de pessoas, tá? A população ela cresce, tem aquele boom, aquela explosão demográfica na fase 2. Na fase 3 é o contrário. Na fase 3, qual é a principal característica? A principal característica é essa linha de rosa. A taxa de natalidade começa a cair. A natalidade, na fase 3, ela vai caindo, caindo, caindo. Por quê? É a época que os países começaram a se urbanizar. Quando um país começa a se urbanizar, ocorre uma transformação social. O modo de vida urbano começa a vigorar naquele país. Uma das características do modo de vida urbano é a entrada da mulher no mercado de trabalho. A entrada da mulher no mercado de trabalho faz com que as mulheres elas não tenham, digamos, tanto tempo assim para se dedicar ao número elevado de filhos. Então, quando a mulher trabalha fora, a tendência é que a mesma tenha menos filhos. E também outros fatores como a utilização de preservativos, a maior taxa de escolaridade das mulheres, também são fatores que contribuem para a queda da taxa de natalidade. Uma maior difusão das informações também contribui para isso. Então, na fase 3, que é chamada desaceleração demográfica. Tá? Aqui no Brasil, a fase 3 ocorreu na década de 1970. Tá? De 1970 para cá, a tendência é que o número de filhos por mulheres sejam menores. Tá? Então, a fase 3. Agora, a fase 4, que é a última fase da transição demográfica, também chamada de estabilização da população, faz com que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade fiquem de forma estabilizada. Nenhuma é tão maior, não existe uma diferença tão grande entre uma e outra. Tá. Essa fase 4, os países da Europa Ocidental estão passando por essa fase 4, onde a população está envelhecendo, tá? Porque o número de jovens vem caindo muito na Europa, o número de pessoas mais idosas vem aumentando, então ocorre um envelhecimento populacional. Tanto que tem países da Europa que estão incentivando a galera a ter filhos, os casais terem filhos, porque lá na Europa os casais têm um filho, às vezes tem casal com terem filhos, né? Então, muitos governos estão incentivando os casais a terem assim, até mesmo um terceiro filho, né? Porque senão, meu amigo, começar só a população ficar envelhecida, como será o futuro daquela nação, né? Aí você fala, poxa, e a China? A China é outro caso. A China é um país muito populoso, tá? Então a política de lá é diferente, tá? Eles têm instituído a política do filho único, porém está ficando um pouco mais maleável. Claro, quero dizer para você o seguinte, que a transição demográfica, cada país encontra-se numa fase. Tá? O Brasil está no finalzinho da fase 3, já quase entrando na fase 4, mas entra na fase 3. Tem países mais subdesenvolvidos, tá? Mais pobres, que estão ainda na fase 2. Então depende de cada país. Tá? Então é isso. A transição demográfica, como esse gráfico, tá? Então, quero agradecer se você chegou até aqui o final do vídeo e pedir desculpas por alguma coisa.
tá? Que não foi assim de forma agradável, mas eu acho que é um assunto tranquilo, legal, tá? Que dá para aprender bastante coisa. Galera, um abraço.